Joel Furlan, eu trabalho no Ministério Público, sou promotor de justiça. Hoje eu vim aqui na entidade para exercer uma das funções, que é a fiscalização das instituições de acolhimento. Nós analisamos de uma maneira geral o funcionamento da entidade, os registros necessários, como vigilância sanitária, corpo de bombeiro, licença de funcionamento do município, dentre outras questões. Também analisamos a situação dos idosos, se eles estão sendo bem tratados, alimentação, higiene, cuidados médicos, enfim, tudo aquilo que um ser humano necessita para viver com dignidade. É uma entidade muito séria, com longa tradição na cidade e também em outras cidades da região e do país. As instalações físicas são excelentes, os idosos recebem cuidados em tudo aquilo que eles necessitam. Sempre que eu converso com alguns deles ou com familiares que têm idosos aqui, só recebo elogios. E mesmo quando pontualmente foi necessária alguma intervenção para corrigir alguma falha, a entidade prontamente atendeu o que foi solicitado. Um exemplo foi, salvo engano, no ano passado faltava nas camas uma campainha para emergência. Vamos imaginar, se o idoso passa mal, ele tem que ter a possibilidade de acionar uma campainha. Isso já foi resolvido. Essas exigências elas vêm do Estatuto do Idoso e de outras leis, mas basicamente do Estatuto do Idoso, que ele regulamenta o funcionamento das entidades de acolhimento. E não só o Ministério Público fiscaliza as entidades, mas também outros órgãos, como Vigilância Sanitária, Corém, CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermaria. Por quê? Porque esses profissionais que trabalham aqui, eles são submetidos aos órgãos a que eles pertencem. Então, normalmente, eles também fiscalizam, é mais esporádico, mas em alguns casos, sim. A Promotoria de Justiça, em relação ao Estatuto do Idoso, nós atuamos preventivamente, porque qual idoso que se encontra acolhido? Aquele idoso que ou não tem família, ou que sua família não tem condições, ou que ele é vítima de violência ou de qualquer tipo de situação dessa família de origem. Somente vem para essa entidade aquele idoso nessa situação. E ao contrário do que muita gente pensa, o asilo, na verdade nem se fala mais asilo, a entidade de acolhimento, é a casa dele. Então, aqui nessa entidade, ele mora. E como qualquer outro lugar ele mora aqui, ele pode fazer dentro das regras da entidade aquilo que ele desejar. Se ele quiser passear, se ele quiser sair, evidentemente que tem as regras internas, mas ele é uma pessoa livre, não é uma pessoa incapaz. Uma das coisas que as pessoas se enganam é porque idoso precisa de autorização para tudo, né? Isso é um erro muito grande. O idoso, se ele não tiver nenhum problema mental que impossibilite de expressar sua vontade, ele é um ser humano como qualquer outro, com as mesmas capacidades, com as mesmas possibilidades que qualquer ser humano. Nós atuamos também no Ministério Público, lá na Promotoria de Justiça do Idoso, preventivamente. De que forma? Então, antes desse idoso chegar aqui, provavelmente, e grande parte deles, passaram pela promotoria. De que forma? Ou nós recebemos uma notícia do Disque 100, que é um órgão de Brasília que recebe as denúncias de maus tratos contra idosos, ou a própria família procurou, ou algum vizinho procurou. Quando acontece isso, nós instauramos um procedimento e acionamos a rede do município, que basicamente é formada pelo CREAS e pelo CRAS. O que esses órgãos fazem? O CRAS cuida da questão de vulnerabilidade social. Então ele vai ver se aquela família, dentro daquela situação de vulnerabilidade social, pode receber ajuda e que tipo de ajuda do município para sair daquela situação de vulnerabilidade. Já o CREAS, ele lida com uma situação mais específica, que é violência contra esses idosos. Então existe um grupo de profissionais que vai atuar no sentido de proteger esses idosos e interferir na família para fazer cessar essa violência. Quando esses órgãos intervieram de alguma forma e não conseguiram resolver essa situação e o idoso não pode ficar com aquela família, aí nós vamos tentar, que é a situação excepcional, que é o acolhimento, que seria a última fase de reintegração familiar. Porque a gente quer, na verdade, que o idoso fique na sua origem, na sua família, no seu lar. Né? Para o idoso é muito difícil, na grande maioria das vezes, vir para uma entidade como essa, porque ele deixa para trás toda uma história de vida e toda
a sua existência, tudo aquilo que ele tinha ficou para trás. Então, para ele é muito difícil. Então, nós temos que interferir para que esse acolhimento seja uma situação excepcional. Por outro lado, mesmo quando ele esteja acolhido, a própria entidade também tem que trabalhar para essa reintegração familiar. A gente sabe que é muito difícil, uma vez institucionalizado, que ele volte para a família de origem. Mas o ideal seria que, mesmo ele estando na entidade, essa família fosse trabalhada para que ele voltasse para viver com a família de origem. Se qualquer pessoa idosa, acolhida, manifestar a vontade de ir embora, ela tem que ter esse seu direito acolhido. Então, basicamente, a promotoria cuida dos interesses dos idosos em todas as suas áreas: saúde, educação, moradia, transporte, enfim, tudo aquilo que afeta a pessoa idosa, a promotoria tem algum tipo de atribuição, seja fiscalizando, seja entrando com algum tipo de ação.